Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, a aula de número 6, a gente vai mostrar o processo de identificação dos pontos elétricos por características. Bom, aqui nós teremos, eu vou fazer aqui o mesmo processo, vou dar um VH aqui nessas legendas, que eu não preciso mais delas. E a ideia nossa aqui é colocar um circuito para as luminárias, um circuito para as tomadas gerais daqui e um circuito para as tomadas de uso geral aqui da cozinha e da área de serviço aqui, essas tomadas aqui com potência maior, tá? Então, nós vamos colocar um circuito específico para essas tomadas aqui. Vamos colocar um circuito para o chuveiro, então já precisar, no mínimo, 4 circuitos aqui, né? Quatro circuitos com 5 posições, né? Então, circuito 1 para a luminária, circuito 2 para as tomadas gerais, circuito 3 para as outras tomadas e o circuito 4 para o chuveiro, que ele ocupa 2 posições, então precisaria de 5 posições. Só que eu preciso interligar aquele quadro piso superior ao quadro piso inferior, eu vou ligar, então vou precisar de mais 2 posições, então 7 posições. Então aqui eu vou ter que utilizar aquele de 6 a 12, tá? Então eu vou vir aqui em sistema, equipamento elétrico, vou pegar aqui um de 12 a 16, 6 a 12 não, 12 a 16, tá? E aí já vou aproveitar e já definir aqui, né, as características dele. Então, vou colocar ele aqui no quadro distribuição. Vou aproveitar e já vou definir também aquelas características de nomenclatura do circuito. Vou falar que eu quero colocar elas por número do circuito, tá? E ponho aqui e vou inserir, então, esse quadro aqui no corredor aqui, tá? Então, vou vir aqui. Pronto. Aí, agora, vou definir aqui o sistema de distribuição também. Vou falar que é 127.220, né, da mesma forma que a gente fez em cima, para que a gente consiga já definir os circuitos. Então, vou vir aqui agora, selecionar as luminárias todas, vou vir em filtro, vou selecionar as luminárias e vou, então, definir o número de polos, é 127, então, pronto, já estão agrupadas aqui. Vou agora pegar as tomadas e fazer o mesmo procedimento, né? Então, eu vou pegar inicialmente essas tomadas aqui, vou filtrar, vou deixar só dispositivo elétrico. Aí eu vou ter que, mesmo problema, eu vou ter que apertar o Shift, eliminar essas que estão duplicadas aqui, e o chuveiro. Pronto, aí eu consigo agora colocar elas no circuito, né? Pronto, elas foram para o circuito 2. Vou selecionar uma delas aqui, vou vir aqui editar. Olha só, ele ficou aqui como numeração 5. Por quê? Porque lá em cima deve ter ficado como sequencial. Olha ali, ela ficou com circuito 5, por quê? Porque eu tenho que atrelar ela ao quadro aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar as luminárias aqui, vou vir aqui em circuito elétrico e falar, ela está dando sequência do quadro de cima. Eu vou falar que o painel é esse novo aqui. Pronto, aí agora, vamos ver. Agora está certo, olha, porque ele deu sequência no quadro de cima. Vou pegar esse aqui, vou falar que o quadro também é esse aqui. Agora sim, tá o circuito 2. E agora eu vou editar o circuito para adicionar aqueles pontos que ficaram fora lá. Então, adicionar o circuito, vou adicionar essa tomada aqui, vou adicionar essa tomada aqui e vou adicionar essa tomada aqui, tá? Então, todas essas tomadas, elas ficaram no circuito 2. Pronto, agora essas tomadas aqui, eu vou fazer aqui até manualmente, tá? Selecionar elas aqui e vou adicionar elas também ao circuito. Então, 127. Agora eu vou vir aqui, vou editar o circuito, tá? E vou adicionar aquelas outras. Então, adicionar essa. Ó, deu um problema aqui, vamos ver o que está acontecendo. Ó, essa está no circuito 3 do QDC. Na verdade, pessoal, seria interessante a gente vir aqui, renumerar esse QDC, porque estão todos dois com o nome de QDC, tá? Nós vamos chamar esse aqui, vamos mudar o nome dele aqui para
QDC do piso 2, tá? Vamos ver onde que está aqui a numeração dele. Tá aqui, ó. Então tá QDC, nós vamos colocar aqui QDC 2, tá? Para não confundir. E agora nós vamos vir aqui, vamos colocar aqui o nome dele de QDC geral. Pronto, para facilitar aqui, para a gente não confundir. Então agora, ó, essas aqui estão no QDC geral, tá? E vamos ver agora adicionar, então, aquelas tomadas aqui. Então, essa tomada. Está falando ali que a potência está ultrapassando 20% do 80% da classificação para 20 ampere. Vamos deixar por enquanto. Adicionar. Confirmei. Então, todas elas aqui estão agora no circuito 3. As demais ali. E agora vamos colocar o chuveiro também. Nesse caso aqui, com 2 polos, 220. Pronto, ele foi então agora para o circuito 4. Pronto, então já definimos. Todos os pontos estão nos circuitos, né? A gente agora pode começar a definir as ligações. Então vamos voltar no piso 2 e a gente vai agora começar a identificar as luminárias aqui. Então, olha só, para identificar um luminária, eu tenho que falar qual que é o interruptor que liga ela. Vou selecionar aqui, tá? E vou selecionar agora interruptor. Qual que é o interruptor que vai ligar ela? Vou vir aqui, selecionar a chave, esse daqui. Bom, essa daqui, qual é o interruptor que vai ligar ela? Vou selecionar a chave, vou falar aqui, é esse aqui. Aí aqui eu tenho 2, então eu vou ter que clicar na tecla Tab aqui, selecionar o correto. Olha, tem esse e tem esse, então é esse. Pronto. Essa luminária aqui, qual é o interruptor que vai ligar ela? Vou selecionar a chave e vou falar que esse simples aqui, tá? A outra era o paralelo. Essa luminária, qual é o interruptor que vai ligar ela? Então, vou vir aqui, falar que é essa chave aqui. Essa luminária, vou pegar essa chave e essas luminárias aqui, eu vou falar que a chave é essa. E esse também, vou selecionar a chave e falar que a chave é essa. Então, pronto, já identifiquei todos aqui. Só que depois de fazer isso, eu preciso também definir uma numeração para esse interruptor, tá? Então, para facilitar aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a identificar essas luminárias, né? Então, deixa eu só voltar aqui para a gente mostrar algumas coisas importantes para a gente entender aqui. Então, quando a gente vai colocar uma luminária, nas identificações dela, nós identificamos na parte de cima a potência dela, tá? Aqui nós identificamos o circuito ao qual ela está ligada, e aqui nós definimos o comando, né? Qual que é o comando? Qual que é o interruptor que liga ela? A gente vai numerar esses interruptores aí com letras, tá? Nomear eles com letras. Quando é uma luminária de parede, né? A gente nomeia dessa forma aqui, tá? E lembrando que a luminária, quando a gente coloca lá, nela tem uma caixa octogonal, nós já mostramos até na vista 3D essa caixa octogonal. Tem o suporte, né? Para colocar a lâmpada, esse suporte é fixado na própria luminária aqui. Ou às vezes a luminária já vem com suporte e tem a própria lâmpada, tá? Então a gente pode ter esses 3 componentes ou pode ter isso aqui como uma coisa só, tá bom? Então, quando a gente coloca a luminária, quando a gente for identificar a lista de material, nós vamos colocar a luminária completa. Por quê? Porque é uma luminária com todos esses itens aqui. Então, a gente vai voltar aqui agora, nós vamos vir aqui em anotar e nós vamos identificar todos os luminários que tem ali, tá? Então, vou selecionar aqui, identificar todos. Identificador de luminária, nós vamos selecionar aqui identificador de luminária no teto e nós vamos deixar sem chamada de detalhe. Então, vou vir aqui, aplicar. Olha o que aconteceu. Olha, as luminárias agora, elas estão todas identificadas aqui. Vejam aqui que já está com circuito, só que não apareceu o comando dela aqui, porque nós não identificamos os comandos ainda. Então, eu vou chamar esse comando aqui de comando A. Então, eu vou vir aqui no identificador do comando, vou chamar, então, esse aqui de A, tá? Que é o interruptor A. Então, apliquei.
Olha o que aconteceu. Essa luminária já está com o A aqui, porque vem desse interruptor aqui, tá bom? E eu posso também identificar o interruptor também aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vou vir aqui em identificar todos, e aí no identificador de dispositivo de iluminação, eu vou falar que eu quero identificar todos com, vamos procurar aqui, o tag de interruptor, tá? Então, vou identificar com isso aqui, porque eu vou identificar pela letra, tá? Então, vou vir aqui aplicar, pronto, já está todos aqui já com, olha, esse aqui já ficou com a letra A para associar essa aqui, tá? Aqui nós não identificamos, eu vou vir agora identificar, vou chamar, olha, selecionar aqui o interruptor, pronto, eu vou falar que esse aqui é o comando B, tá? Vou vir aqui, vou falar que esse aqui é o C. Então, olha, aqui eles ficaram misturados aqui, eu vou, peraí, eu vou voltar aqui, eu vou pegar e vou deslocar, então, o C, vou colocar aqui, esse aqui eu vou vir aqui, pegar e colocar que o B é esse aqui, e vejo aqui que as luminárias já vão sendo preenchidas. Então, olha, então o C, então esse aqui eu vou ter que apertar aqui até selecionar, selecionei, esse aqui vai ser o D, então vou vir aqui em D, aplicar, pronto, já está identificado aqui, vou mover aqui. Olha, esse aqui vai ser, então vou vir aqui, identificar com a letra E, então vou vir aqui, vou movimentar aqui, falar que a letra E, a luminária já está identificada lá. Essa identificação de luminária de arandela, eu já tinha mostrado lá, não é dessa forma, nós já tínhamos mostrado na apresentação, a arandela é de outra forma. Então, nós vamos vir aqui, vamos mudar aqui, falar que eu quero a identificação de arandela, tá? Pronto, aí já mudou ali para... Na verdade, aqui eu coloquei a altura, na verdade não é essa não, eu tenho que pegar tag de luminária nas paredes, identificador de luminária na parede. Então, vem aqui, ó, coloquei aqui, tá? E aí, vou fazer a mesma coisa aqui com o identificador do interruptor, tá? E aqui também eu vou falar que eu quero o luminária na parede aqui. Então, vou para cá. E agora eu posso, então, definir aqui. Vou apertar a tecla Tab. Pronto, vou falar que esse aqui vai ser o F, que é o próximo na sequência ali. Então, em aplicar. Então, já estou, então, aqui com todas as luminárias identificadas aqui. Nós vamos agora para o piso 1 e fazer o mesmo procedimento, tá? Então, vou identificar todos os elementos, eu vou fazer o processo aqui, daqui a pouco eu mostro todas as luminárias identificadas aqui. Bom, nós já estamos aqui com todas as luminárias da parte de baixo identificadas, a gente continuou com a sequência de letras. Por que que nós não reiniciamos a sequência? Porque eu tinha um interruptor aqui embaixo que está relacionado com a luminária de cima, então eu mantive aqui o comando dele é o mesmo de cima, que é o comando B, tá? Porque é um three-way, é um interruptor para ser acionado de dois pontos diferentes. Então, todos aqui estão identificados, né? Nós fomos até a letra J e a letra K. E aí, a gente precisar, a gente pode criar outras letras, outras identificações. Bom, nós terminamos aí, então, a identificação dos pontos de iluminação. Aqui nós vamos para o piso 2 agora, para começar a identificar agora as tomadas e os quadros, tá? Então, nós vamos lá em anotar, da mesma forma, anotar, identificar todos. Aqui tem que lembrar que sempre tem que estar acionado aqui todos os objetos na vista atual, senão a gente não consegue. E aqui nós vamos aproveitar para identificar, então, as tomadas, que são os dispositivos elétricos. E aí a gente vai pegar aqui esse identificador aqui, ó, tá? Eu quero que apareça o número do circuito e a potência, né? E vou identificar também os equipamentos elétricos, que são os quadros de distribuição. E aí aqui, o quadro de distribuição, eu quero que apareça o nome do painel, tá? Então, eu só quero que apareça o nome do painel. Vou aí selecionando tudo selecionado aqui, vou aplicar. Pronto,
já já está identificada aqui. Então, agora eu preciso só reposicionar aqui, eu vou ter que ajustar aqui, ó, a posição. Então, olha, tomada. Aqui, como essas tomadas são todas 100 volt-ampere, eu poderia só identificar o número do circuito e não colocar a potência, tá? Aí eu colocaria uma legenda lá falando que todas as tomadas não identificadas são de 100 volt-ampere. Mas aqui eu vou optar por deixar dessa forma aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar, olha, essa tomada aqui também. Apareceu um ponto de interrogação aqui porque tá a caixa de passagem ali que ele está identificando. Então, eu vou ajustar aqui. Agora, é importante fazer esse ajuste aqui, tá? Para que fique tudo certinho. Eu vou ajustar aqui e depois eu mostro tudo pronto aqui, tá bom? Bom, nós já ajustamos todos aqui. Aqueles pontos de interrogação são itens que, às vezes, ele acabou identificando e não sabia o que era. Então, ele coloca uma interrogação, então a gente pode apagar, tá bom? Então, tá todas as tomadas aqui identificadas, todas certinhas, o chuveiro, né? A gente já ajustou tudo aqui. Essa tomada minha que eu tinha esquecido de colocar ela com 600 volt-ampere, eu vim aqui, né, nas propriedades aqui e alterei, né? Só vim aqui alterar a potência dela, né? Então, algo tranquilo de fazer. Então, tá tudo aqui já alterado. Fizemos a mesma coisa no piso 1, tá? Tá tudo identificado aqui, tudo certinho, tá? Todas as tomadas identificadas, todos, né, os circuitos, né, os comandos. A gente ficou só com um problema aqui, ó, porque essas luminárias aqui são luminárias diferentes. A gente precisa aqui, não é nem o arandela, né, porque ela é uma luminária externa, é tipo um poste, tá? Então, nós vamos mudar o símbolo aqui, colocar o símbolo de arandela, tá? Vou vir aqui em filtro, e vamos deixar só o identificador de luminária. E aí eu vou trabalhar com o identificador de arandela, tá? Que é um identificador geral. Vou deslocar ele aqui para o lado. Então, sempre que você tiver luminária em piso ou um poste, na própria parede, você usa essa identificação aqui, tá? E aqui eu posso vir aqui em anotar linha de detalhes e identificar ali como se fosse uma caixa de passagem. Vou vir aqui trabalhar com linha grossa, tá? E vou então colocar como se fosse uma caixa de passagem aqui. Pronto, identifiquei uma caixa de passagem. Vou vir aqui, nesse identificador de luminária, eu vou colocar chamada de detalhe, tá? E vou falar, então, que é aquela luminária ali, que ali está passando a luminária ali. Então, eu vou fazer isso com todas as luminárias, para identificar, então, todas essas luminárias aqui. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Vou aguardar vocês na próxima aula. Grande abraço a todos.